Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Mas eu quero passar para o momento da palavra. Eu agradeço muito a sua atenção. Igreja é isso, né? Igreja não é simplesmente... Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de igreja. A gente vai ali, canta um pouquinho, escuta uma palavra, e às vezes pensa que o pastor também, ele só vem na quarta-feira e no domingo, o resto do tempo ele fica com a perna para cima, lendo a Bíblia. E não, a gente trabalha, a gente está sempre em movimento, a gente sempre tem alguma coisa, tem muitos atendimentos, tem muitas coisas para resolver. É uma dinâmica de igreja. E é muito legal, porque assim como uma família, você faz parte de tudo isso. Então, vamos juntos, porque eu tenho certeza que o reino de Deus vai ganhar com tudo isso. Lembra que nós estamos numa série de mensagens chamada Corações em Crise? Corações em Crise. Nós falamos já na semana passada aqui sobre alguns pesos que nós carregamos, né? Coisas difíceis de lidar, excessos que nós temos. E eu anunciei já na campanha anterior, dando uma pincelada sobre um assunto que hoje eu quero entrar um pouquinho mais. E eu quero falar sobre a carência, que é uma das coisas que traz crise para o nosso coração. Essas carências ou esta carência. E uma das frases que eu falei, essa frase não é minha, eu a li em algum lugar e também escutei em algumas ministrações, que dizia que a carência, ela não pode ser suprida, ela precisa ser curada. E o tema de hoje seria isso: o que não pode ser suprido precisa ser curado. Carência, o que não pode ser suprido, precisa ser curado. Isso é importante porque, por mais que a gente viva num tempo de abundância de estímulos, nós somos muito estimulados, né? Por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, pelas propagandas que nos perseguem por causa do bendito algoritmo. Existe também uma crescente de uma escassez de vínculos profundos. Porque a gente é muito ligado em tudo e pouco ligado a algo específico. Os relacionamentos se tornam superficiais, nós não temos profundidade, nós não conseguimos ter tempo de nos aprofundar em algo, porque já sai uma coisa nova. Então, abundância de estímulo, escassez de vínculos profundos. E tem uma pesquisa da Harvard sobre desenvolvimento adulto, que é um dos mais longos, né, estudos de corte, que são grandes, e eles procuraram estudar alguma coisa sobre felicidade. E eles entenderam de que o que mantém as pessoas saudáveis e felizes é a qualidade das relações que elas têm, e não o dinheiro ou o sucesso. Parece que eu estou chovendo no molhado, né?
Mas nós mais procuramos dinheiro e sucesso do que relacionamentos. Mas a maturidade vem e mostra de que a felicidade verdadeira ela está muito mais presente nos relacionamentos do que nesse sucesso e nesse dinheiro, naquilo que nós... E não estou dizendo que o dinheiro seja ruim, né? A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, por isso nós temos aí milhares de pessoas, ou muitas pessoas que têm milhares de seguidores, mas estão se sentindo sós, e às vezes criam alguns hábitos numa tentativa louca de preencher alguma coisa dentro do seu coração e não conseguir. E talvez o problema é tentar suprir realmente no lugar errado, tentar suprir com algo quando só Deus pode suprir algumas coisas. Eu gostaria de dividir com você um verso que aparentemente não tem nada a ver com o que nós vamos falar, mas você vai entender aonde nós queremos chegar. E ele está no livro de um profeta que escreveu lá no Antigo Testamento, o nome dele era Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 2 e no verso de número 13. Jeremias. Se achar o Isaías, é o vizinho dele. Um pouquinho mais para frente, você vai encontrar o Jeremias. Se encontrar Lamentações de Jeremias, é antes. Jeremias capítulo 2 e verso 13. Ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte da água viva, e eles cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Deus está falando com o seu povo Israel, dizendo que eles cometeram 2 crimes. E ele começa a falar a respeito do abandono. Deixaram de Deus. E aí o Senhor, na continuidade do capítulo, se você for ler, diz que eles começaram a seguir outros deuses e abandonaram a Deus. E agora eles começam a cavar para si, isso é uma alegoria para que nós possamos entender, de que Deus sendo uma fonte de água viva, o pessoal deixa da fonte e cava para si mesmo uma cisterna. Eu vou fazer do meu jeito. Eu penso que assim é melhor. E as pessoas começam agora a cavar para si, na tentativa de buscar água para si da sua própria cisterna, mas essa é rachada, rota, um poço que está tendo um desvio de água e não está sendo cheio, está se perdendo essa água. E assim o Senhor está comparando, e isso é muito presente quando nós pensamos na carência, porque aquilo que poderia nos suprir, que é uma fonte de água que constantemente nos alimenta, foi trocada por algo que sempre falta, um poço que sempre está vazio, que sempre tem pouquíssima água, e o pouco que tem vaza. Você não tem a abundância, não te supre. É como se você levantasse de madrugada com muita sede e tem uma garrafinha do lado da sua cama, que é ótimo de ter, mas ela tem tão pouquinha água que não chega a saciar a tua sede. E você continua com sede, você diz: não, mas eu estou tão bem aqui na cama que eu não vou levantar. E você fica naquela, mas é só aquela água, e aquilo continua com sede. Há muita gente dessa forma, continua com sede, e a água que tem ali não lhe satisfaz, mas também não quer levantar-se, não quer ir até a fonte, e você sabe que está ali, mas parece que, sabe, aquele sono, ou aquela preguiça, ou aquele frio, ou enfim, como o que estiver acontecendo ao teu redor, que está impedindo você de posicionar, se levantar, e de ir em busca daquela água.
e você fica lidando com aquela sede, sendo que só havia um pouquinho de água que te saciava. Que não, na verdade, não conseguiu te saciar. Para nós entendermos como acontece essa carência, perceba de que as pessoas não levantam um dia e simplesmente se sentem carentes. Geralmente isso é algo que acompanha desde a infância. Olhando pelo viés da psicanálise, todo ser humano, ele nasce incompleto. São teorias, são estudos, enfim, né? É um chamado vazio primário. E então nós buscamos um objeto de desejo para preencher essa falta. Desde criança, ela está em busca de preencher algo. E é interessante quando nós encontramos o cristianismo, porque nós entendemos de que parte desta carência, ela é suprida quando nós encontramos a Cristo. Por que eu digo parte dela? Porque se você entender que precisa de cura em algumas outras partes que você ainda tem a carência, você vai entender de que assim, mas quer dizer que Cristo não me supre por inteiro? Não, Ele te supre por inteiro. O problema é você não entregar as suas carências para Ele. E às vezes nós estamos em Cristo, mas temos uma carência, uma busca constante ainda por uma paternidade. Porque não foi curado esta área, porque eu não submeti esta área para Deus ainda, porque não sei fazê-lo. E aí você precisa ler esse livro. Existem coisas que nos acompanham desde a infância, e normal, não quer dizer que todo mundo é lesado, todo mundo tem um problema, está traumatizado, não, isso nasce conosco, e nós estamos em busca deste preenchimento, e às vezes, essa nossa busca, ela é acentuada por uma falta na infância, dessa figura, de uma figura de pai, de uma figura de mãe, que não esteve ali presente, nos suprindo de amor, de atenção, de conhecimento, e principalmente quando você cresce um pouquinho mais e começa a se comparar com o outro, de que o outro tem algo que você não tem. Isso só aumenta ainda mais essa carência. E dessa forma, nós entendemos de que dentro disso começa a abrir algumas feridas. E esse medo do abandono, a ausência desse espelho, dessa referência, começa a trazer alguns problemas muito sérios. E aí nós temos adultos carentes e conseguimos entender de que não é um defeito de caráter desse adulto. Muitas vezes é simplesmente a criança interna que está ali gritando por algo que ela não recebeu. É alguém que ainda mantém dentro de si uma falta que está vinculada desde a sua infância. Com esse olhar um pouquinho mais ampliado, nós entendemos que todo ser humano tem uma necessidade de conexão, uma necessidade de estar junto. Deus olha para Adão e vê que não é bom que o homem esteja só. Ele criou um ser humano para relacionamento, e este homem estava só. E nós ainda hoje temos essa necessidade de relacionamento. Nossos corações entram em crise, por mais que nós pensamos assim, eu quero me afastar, eu quero estar sozinho, eu quero me isolar, eu não quero muito contato. Esse é um pensamento que vem, nos leva para esse isolamento, mas dentro desse isolamento nós temos uma necessidade de relacionamento. E é por isso que é muito louco, porque em alguns casos as pessoas conseguem esse isolamento, mas dentro do isolamento dizem, meu Deus, todo mundo me deixou sozinho. E parece uma palhaçada, né? Porque você pediu para ficar só e agora que está só você diz, mas ninguém me procura. Não parece bobo isso? Parece, mas é o sentimento que vem. É o sentimento porque há uma carência. E por mais que a pessoa tente fugir de tudo, a carência continua clamando por relacionamento. Continua clamando para que algo venha e sane este problema. E isso leva muitas pessoas a serem
colecionadores de pedaços de amor pela vida. É um colecionador de fragmentos de amor. Então ela carrega um fragmento que ela conseguiu guardar da família de algo que lhe foi bom. Ela procura uma peça no mundo que se encaixe naquela, então ela procura dentro de um relacionamento. E ela vai para as religiões, e ela pega mais um pedaço e ela tenta encaixar. E ela vai, quando esse relacionamento aparentemente não supre, então ela vai para outro relacionamento, e outro relacionamento. E assim as pessoas vão se preenchendo, e às vezes pensa que, não, eu preciso trabalhar mais. Não, eu preciso viajar. Não, isso não funciona na minha vida porque, olha só, fulano fez tal coisa e aí funcionou para ele. E as pessoas vão. Não, é porque a pessoa precisa fazer uma imersão, tomar um chaloco lá e ela vai ter um encontro com ela mesma. E aí vai. E faz aquele negócio. E ela volta e ainda tem um buraco no coração. E ela diz, não, mas é porque assim, ó, tem uma pessoa que está lá no estado tal, na cidade tal, que está fazendo um movimento, que quem vai para lá, olha, diz que muda a vida. E vai. E deixa eu dizer uma coisa para você, e quando eu coloco dessa forma, às vezes as pessoas pensam que eu sou contra tudo. Não, gente, eu acho que tem pessoas que têm tanta sabedoria que adquiriram na vida, que quando faz uma palestra, quando faz um movimento, uma conferência, cara, se você tiver condições, faça, mas cuidado, porque você pode ser uma cisterna rota. Você pode ser uma cisterna como essa que Jeremias está falando, que o Senhor está dizendo. E o que acontece? Não importa se vai encostar um caminhão-pipa e vai jogar um monte de água dentro da tua cisterna, você vai continuar vazio porque tem alguma coisa que está rachado. Se você chega com o teu vaso rachado aqui, não importa quanta unção eu possa destilar, quantas pessoas possam orar por você, você vai sair pingando daqui, quando chegar na tua casa tu está vazio. E eu posso atribuir isso à igreja, como a grande parte das pessoas fazem. É uma igreja que não tem muito poder, né? Porque eu fui lá, mas estou a mesma coisa. Cuidado, porque às vezes nós culpamos os outros por erros que são nossos. Se eu chegar para buscar água e encher o meu balde, o que vai determinar com que eu chegue com esse balde para saciar a minha sede da minha família, não é a água que eu coloquei ali dentro, porque ela foi colocada, mas é o balde que eu estou carregando ela. A carência era como uma rachadura no teu vaso, é como uma rachadura que não permite nunca que você seja preenchido ou preenchida. Ela pode ter seus vínculos na infância, pode. E se seu pai não te supriu, nenhum homem nessa vida vai conseguir suprir você. Ele pode ser maravilhoso no começo, mas em algum momento você vai achar defeitos nele, porque você precisa se resolver. E ao contrário, é totalmente igual. Porque você não está procurando uma esposa, você está procurando uma mãe ainda. E você precisa curar isso. Precisa de cura. Não importa o quanto a pessoa diga que te ama, não importa o quanto ela te prove de que ela é fiel, você sempre vai duvidar. Porque não consegue nunca suprir as suas expectativas. Isso pode estar vinculado também a temperamentos. Alguns temperamentos, eles são mais exigentes do que outros. E é por isso que às vezes você ter um encontro com um profissional ajuda também, para você se conhecer, para você conhecer um pouco mais de você. Mas principalmente quando nós conhecemos o Evangelho, nós precisamos entender uma coisa: Deus não pode fazer nada se você não fizer uma entrega total. Não pode fazer. Ele não pode pegar apenas uma parte, e isso acontece muito, gente. Nós entregamos uma parte, então eu entrego a minha espiritualidade, mas eu não entrego a minha individualidade para Ele. E se eu não entrego a minha individualidade, eu continuo achando, não, mas eu penso que, cara, e como isso acontece na igreja? As pessoas vêm, ai que legal, gostei tanto dessa igreja, mas eu penso, e aí pronto, o que vem depois nem vale a pena falar. Porque as pessoas têm uma dificuldade hoje de se submeter. A igreja precisa estar adequada ao que eu acho, o que eu penso. E o meu eu carente precisa de que o pastor esteja me bajulando, que o meu líder esteja me bajulando. Gente, o Senhor quer curar você.
Curar de tal forma que essa carência não vai mais dominar a sua vida. E você vai entender de que você também não precisa de que alguém esteja bajulando você, correndo atrás de você, para que você se sinta preenchido. Porque mesmo quando isso acontecer, você não será. E vai perceber em algum momento que todas as vezes que essa pessoa veio e ela te instruiu, ela te cuidou, ela te abraçou, não vai resolver, porque no momento que ela não fizer, você vai se sentir preterido, deixado de lado. Não parece louco isso? Mas isso é o que acontece. Porque é um poço sem fundo, é uma carência como um buraco negro que vai sugando tudo ao redor, não importa, e nem mesmo Deus. Porque o Senhor vai abençoando, e quando o Senhor vai te provar, em algum momento Ele não agir, o que vai acontecer? Diz assim: Deus me abandonou. E é simplesmente um momento de provação. A Bíblia está falando em Jeremias 2:13 aqui. O povo trocou a fonte verdadeira por cisternas rachadas. É uma tentativa humana para suprir aquilo que somente Deus pode nos dar. Se você estiver no mar e beber água salgada, você sempre vai criar mais sede, mais sede, mais sede, mais sede. E é mais ou menos assim quando a gente não é realmente curado. Existe um ciclo da carência. Ela começa com uma necessidade legítima de afeto, reconhecimento, pertencimento. Todos nós temos um pouco disso. É bom pertencer a algum lugar. Por isso que quando a gente chama você, vem fazer parte do staff, vem trabalhar conosco, é pertencimento. Se você vier na igreja durante algum tempo e você tiver um sentimento de não pertencer, você não volta. Você gosta da música, você gosta da palavra, mas você não vai conseguir ficar, porque você não se sentiu pertencente. Como é que eu faço para me sentir pertencente? Vindo, fazendo aquilo que tem para fazer. E aí nós começamos a ter esse sentimento. Mas a nossa busca às vezes é por um suprimento finito, uma coisa que vai e termina, que a gente pode chamar das cisternas tóxicas, né? A busca por suprir a carência gera o que Jeremias chama aqui de cisterna rachada. Existe essa cisterna da performance, que é quando a gente trabalha para se sentir digno de alguma coisa. Eu nunca me sinto digno. Então eu trabalho para que seja justificado aquilo que eu compro, aquilo que eu estou desfrutando. É porque eu trabalho muito, é porque eu faço muito. É quando o muito fazer tenta justificar uma carência que eu tenho. Existe essa cisterna rachada do vício em relacionamento, que é a pessoa que pula de relacionamento em relacionamento e às vezes tenta manipular para prender o outro a si. Ela não se sente satisfeita, mas fica com manipulação, tentando prender a pessoa. Também é uma cisterna rachada. Uma cisterna da imagem é quando se vive pela validação externa nas redes sociais. Eu preciso que as pessoas me validem. A gente que coloca um negócio e fica procurando para saber quantas curtidas já deu, se as pessoas visualizaram e tudo mais, e se tem pouquinho ela tira, porque vão pensar que eu só recebi tantas curtidas. Imagina, essa pessoa está com um grande problema de carência na sua imagem. Então perceba que existem vários fatores onde nós não conseguimos ser supridos. Isso se explica um pouco pela neurociência da dopamina, que é quando a pessoa recebe esse neurotransmissor do prazer e da recompensa, mas quando ele abaixa eu preciso de novo dele. Então eu estou sempre em busca de um elogio, eu estou sempre em busca de um fortalecimento do meu eu, da validação de alguém, que alguém diga: uau, o seu trabalho, uau, é top, no teu cabelo, o teu carro, nossa, viagem que você fez, eu preciso. E aí quando eu não recebo, eu começo a jogar iscas para que as pessoas me notem. E isso é um sintoma de carência. E fica feio, sabe por quê? Porque todo mundo percebe que você está fazendo isso. E quem está fazendo acha que está oculto. Mas não. Alguém está contando alguma coisa e é legal, a pessoa diz: eu também já fiz isso e eu também ganhei já muito dinheiro com isso. Eu também dei uma ajeitada aqui no cabelo, paguei R$500. A pessoa tem uma necessidade de dizer. Alguém conta alguma coisa e ele precisa contar alguma coisa que ele foi melhor.
precisa dizer alguma coisa para que seja notado também. Não consegue admirar algo sem se colocar dentro para que a admiração venha, porque isso é o quê? Isso é uma carência. E às vezes, como eu disse, voltando lá, às vezes está vinculado à infância, e a gente tem que cuidar com isso, e eu estou falando isso de causa própria. Eu chegava com o meu boletim, eu já contei isso outras vezes, em retiros de homens, às vezes eu conto. Eu chegava para o meu padrasto, porque tinha ausência de pai, então eu estava procurando nele. E ele dizia assim: olha aqui meu boletim, olha aqui a minha nota. Eu tirei 9. Sabe o que era isso aqui? Busca por aprovação. Busca por pô, parabéns. É isso aí. Quando eu mostrava o 9, dizia assim: isso aqui é porque é burro, né? Porque se fosse inteligente, tirava 10. Eu passei uma vida inteira tentando ser 10. E quando eu consegui um 10, inventaram um negócio de 3 estrelinhas. Cadê as estrelas? Oh meu Deus, não era 10? Isso trouxe para mim marcas tão profundas que eu não conseguia lidar. Eu pregava uma mensagem e saía dizendo: nunca mais prego, nunca mais. Meu Deus, eu não falei tudo aquilo que era para falar. Eu acho que as pessoas não sentiram. Eu vi que no momento que eu estava pregando, alguém levantou e saiu, provavelmente que não estava mais me aguentando. Aqui ó, luta. Eu nunca me senti um 10. Até um dia que tive um verdadeiro encontro com Deus. Mas pastor, o senhor aceitou Jesus? Não, eu tinha aceitado fazia tempo, eu já era pastor e estava ainda doente. Porque eu não tinha esse entendimento. E aí eu fui entender de que quando eu era um nada, Jesus olhou para mim e disse: você é 10, eu te quero para mim. Ele está olhando para você nessa noite, e Ele vê um valor que você não está vendo. Ele está vendo valor em você, aleluia. Porque você é cheio de valor, mas porque alguém um dia não te valorizou, até hoje você está achando que não tem valor nenhum. E essa carência continua, uma carência continua, e não adianta, por mais que alguém diga, e olha que as pessoas diziam: cara, que bênção, olha, o culto foi uma bênção, ou como você cria bem os teus filhos, ou qualquer elogio que vinha, eu recebia naquele momento dopamina, e daqui a pouco, não, isso aí só estão falando porque talvez alguém se identifique com isso, e não conseguimos sair disso. Aí vem uma sensação de vazio, porque nada satisfaz plenamente, e a gente repete o padrão. A gente volta para uma necessidade de pertencimento, e a gente passa por tudo isso de novo, e aí depois se sente vazio e volta para lá de novo. Isso é o ciclo da carência, se retroalimenta e nós não conseguimos ser libertos. E o erro de uma pessoa carente é acreditar que alguém ou algo, seja o cônjuge, o trabalho, os likes na rede social, pode finalmente suprir aquela necessidade infinita que nós temos. Mas o que é infinito não pode ser suprido por aquilo que é finito. O infinito nunca pode ser suprido por aquilo que é finito. As coisas desse mundo um dia terão fim. A única coisa que pode suprir você ou curar você é aquilo que é infinito, e o nosso Deus é infinito. Ele é certinho do tamanho desse buraco negro que nós temos no peito. Ele é aquele que consegue resolver o problema dentro do nosso coração, da nossa alma, de uma só vez, porque tudo aquilo que nós buscamos desde criança é voltar para a nossa origem é nele, e nós estamos tentando buscá-lo. As coisas deste mundo podem gerar dopamina, podem gerar um momento de prazer, mas nós só conseguimos quando temos um verdadeiro encontro com Ele. E por alguns momentos nós temos dentro de uma igreja, nós temos exercendo o ministério, nós temos fazendo alguma coisa para Deus, por alguns momentos nós temos isso. Mas quando eu não carrego isso para a minha vida, entendo que o meu estilo de vida precisa ser dele, e a minha dependência total precisa ser dele, eu tenho crises. Então eu vou ter crises de achar que eu não sou suficiente, ou que eu nunca vou alcançar, ou que eu nunca vou chegar lá, quando tudo já está aqui dentro de você, que precisa ser acionado. O Espírito Santo não mora aí?
O Espírito Santo já não tocou você. O Espírito Santo já não agiu em você. Sim, o Espírito Santo, pois é. Ele simplesmente aciona o desenho profético que Deus já colocou dentro de você quando você nasceu. E Ele só vai acionando para que você possa viver em novidade de vida. Isso não te exime de lutas, isso não te exime de provas, mas está aqui dentro já. O Espírito Santo, quando Ele mora dentro de você, Ele habita dentro de você, é já para que você não tenha essa necessidade de coisas externas, para que você se sinta alguém. Isso é o encontro com o teu verdadeiro eu, com a tua identidade, quem você é. Porque o carente, ele sempre tem uma necessidade de aprovação, e Satanás sabia muito bem disso. E aí ele foi para Jesus, e ele diz assim: se tu é filho de Deus, se tu é, ele era a entidade que mais sabia quem Jesus era, mas ele, sabendo que Jesus estava num corpo humano agora, ele chega assim: se tu és o filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pão? Se Jesus vai transformar a pedra em pão porque ele tinha poder de fazer isso, era praticamente uma tentativa de provar de que ele era filho. E por que eu tenho que provar que eu sou filho, se eu sei que eu sou filho? Por que eu tenho que fazer isso? A minha dúvida muitas vezes revela o que está acontecendo aqui. Você tem dúvida do teu chamado? Você tem dúvida de que você é salvo? Que você é salva? Às vezes nós perguntamos para as pessoas: se Jesus voltasse agora, você subiria ou ficaria nessa terra? Se Ele voltasse para levar o seu povo para morar no céu, hoje, você ficaria ou não? Algumas pessoas não é nem pela questão do pecado, quanto mais que nunca foi liberta, mas simplesmente não consegue acreditar que Jesus lhe salvou. Porque às vezes, mas é que eu não mereço. É que eu nunca preguei uma palavra, é que eu nunca cantei na igreja, é que eu não trabalho lá, eu só venho no culto. Eu acho que Ele não me salvaria. E nunca entendeu o plano de salvação da graça. Você é salvo, você é salva. A única coisa que te arranca da salvação é uma vida de pecado contumaz. É quando você simplesmente assim: eu faço mesmo, e enfim, não vou mudar de vida. Mas enquanto você estiver lutando e caminhando com o Senhor, existe uma palavra que declara que você é salvo. As pessoas ficam com medo e achando que vai que o Senhor me esquece, ou vai que acontece alguma coisa. Ele é um Deus de amor, e nós estamos num período onde isso nos abarca. Mas qual é o caminho da cura? Entendendo de que nós temos essa carência dentro do nosso coração. Primeira coisa é reconhecer, não negar, mas admitir. E essa é uma das grandes dificuldades. A pessoa tem todos os sintomas, ela vive, ela oprime quem está perto dela, mas diz: eu não tenho isso. Nem sei porque eu vim no culto hoje. Quem devia vir era meu marido. Devia estar aqui hoje. Minha mulher, essa precisava ouvir essa palavra. Ainda bem que está gravado, vamos mandar para ela. A grande dificuldade às vezes é admitir que a gente precisa, de que a gente é carente de elogio, de que a gente é um caçador de elogio, de que se a gente estiver fazendo qualquer coisa e trabalhando alegremente e o elogio não veio, a gente já não vou mais. Vão sentir falta. Quando sentir falta, aí, pessoa. Pois é bem isso. Nós precisamos entender de que eu preciso substituir essa cisterna rachada por uma fonte de água viva. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas lembra daquela mulher que ela foi no poço e Jesus estava lá? E Jesus pediu um pouquinho de água para ela e disse assim: mas tu está falando comigo por quê? Ele começou a botar ponto. Diz assim: mulher, se tu soubesse quem eu sou, se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água e eu te daria uma água, que é água viva, e tu nunca mais teria sede. Ela disse: mas tu nem tem balde. Sabe, quando o negócio está pegando assim espiritual, e a gente só olhando as coisas materiais, nossa visão está muito limitada,
E agora ela já queria, só para não precisar mais buscar água naquele poço, porque ela tinha que constantemente ir. Aquilo, na verdade, era apenas um reflexo daquilo que estava dentro dela. Ela sempre estava buscando. Jesus vai dizer para ela: tu tivesse 5 maridos, aquele que tu tens agora não é teu marido. Ou seja, ela sempre estava buscando alguma coisa para preencher um vazio dentro dela. E não era o casamento, e não era as coisas que ela fazia, e não era a água, e não era, enfim, a cidade, e não era o trabalho. Era alguma coisa que não preenchia. Mas diante dela estava Jesus apresentando para ela a solução. Você precisa de água viva. O que é água viva? É a palavra de Deus que eu estou pregando hoje para vocês. Se você aceitar Jesus no seu coração, se você aceitar a palavra de Deus no seu coração, essa carência morre, essa carência sai, e você consegue ter um encontro com uma satisfação plena e verdadeira. É o que Jesus está trazendo para aquela mulher, e é o que Jesus está trazendo hoje para nós. Recebemos então essa identidade de Cristo, porque eu não sou definido por aquilo que eu recebo dos outros, mas por aquilo que eu já recebi de Deus, que é a salvação. Eu não estou dependendo de que alguém me aprove, eu estou dependendo de que o Senhor esteja comigo, e de que eu esteja nele, e isso vai sanando a nossa carência, quando nós construímos relacionamentos saudáveis, quando eu deixo de sugar do outro, de oprimir o outro, e eu começo a perceber de que eu preciso de cura, de que a pessoa disse: eu amo você, é porque me ama. Sabe, é tão engraçado, porque isso é mais comum do que eu gostaria que fosse. Tinha vezes que eu dizia assim: agora olhe para sua esposa, que está do seu lado, o seu marido, e diga assim: eu amo você. Você fica... Daí eu diz assim: eu amo você. Ah, tá, o pastor falou, daí tu fala. Não consegue aceitar, não consegue viver aquele momento, porque o problema está aqui, não está no outro, está dentro do nosso coração. Então permita o processo, porque algumas carências são realmente feridas profundas, e elas exigem tempo, sabe? Oração, discipulado, algumas vezes até acompanhamento terapêutico. Precisa até de um profissional às vezes, né? Não está errado se você precisar buscar. Mas comece buscando em oração, busque um discipulado, busque entender você. Porque Deus cura o nosso espiritual, o nosso emocional, principalmente o nosso neural. Porque algumas coisas estão ali há muito tempo. Se eu pudesse hoje sugerir alguma coisa para você, eu diria: comece a fazer um exercício diferente daquilo que você tem feito. Traga oração para a sua vida e traga gratidão por tudo aquilo que você já é, que você já tem. Porque a carência sempre está nos levando àquilo que eu ainda não conquistei. Sabe, há pessoas muito jovens que estão perdendo a sua saúde, muito jovem, porque ainda não tem aquele que tem 50 anos conquistou, 60 anos, 40 anos, e está perdendo os cabelos agora já, porque precisa dar um pulo, porque eu preciso alcançar, porque eu preciso chegar. E deixa eu dizer uma coisa: se você chegasse, você ainda não se sentiria completa ou completo. Por quê? Porque sempre tem um horizonte maior. É como no deserto, quando as pessoas olham assim: ah, lá tem o oásis. Quando você chega lá, não, o oásis está mais para frente ainda, você nunca chega nele. Seja grato por aquilo que você tem agora. Viva exatamente o teu presente. É por isso que tem esse nome, presente. Não anda sozinho, busca uma comunidade. Ah, não, eu que não curti a The Way. Cara, tem um monte de igreja aí. Só não fique sem. Ah, mas o pastor não quer que a gente fique. Mas se você não está bem aqui, eu quero ver você no céu. Mais do que aqui na igreja, eu quero encontrar você na eternidade. Se eu não conseguir te pastorear para te levar para lá, que algum pastor dessa cidade consiga. Sabe, o importante, mais do que a gente estar junto aqui, a gente curte muito estar junto, né? Mas é que você chegue no céu. Agora não adianta você se afastar, porque sozinho você não vai chegar lá. Então vamos caminhar, vamos para frente, vamos estar juntos, participe da igreja. Porque se você simplesmente vier aqui anônimo e sair anônimo e não se envolver, facilmente você vai cair nisso. Que você possa estar buscando curar essa carência. É uma sede que o mundo não pode saciar.
é um fardo que cansa e oprime. E a solução não é suprir, é receber cura. Eu queria que você colocasse de pé, eu estou terminando a mensagem.